No ar, Mundo Incrível. O que é um mundo incrível para você? Rádio Inverso. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Mundo Incrível no ar aqui pela Rádio Inverso. Hoje, dia 16 de junho de 2020. Fique à vontade entre nós, participe mandando a tua mensagem pelos nossos canais. Você tem o Facebook, o Instagram, o nosso mural de recados no site ou no aplicativo e também o nosso WhatsApp. O telefone é 519-99450121. 519-99450121. Hoje, terça-feira, deixo aqui meu muito boa noite para quem está comigo às 19 horas e, claro, meu muito bom dia a você que estava acompanhando até agora há pouco o Mensagens que Chegam pela Manhã com o nosso querido Flávio Siqueira e se manteve sintonizado aqui na Rádio Inverso para acompanhar os nossos papos no Mundo Incrível. Lembrando que hoje, para quem está ouvindo ainda na terça-feira, tem a estreia do Vagalumes com o Capu, DJ, comunicador, instrumentista, produtor musical, mas acima de tudo um grande ser humano, sensível, experiente, vivido, que compartilha conosco o olhar dele em relação à vida, as tecnologias, o mundo atual, sucesso e espiritualidade no nosso canal do Mundo Incrível. Depois de cerca de 3 ou 4 anos sem gravar novos Vagalumes, com novos convidados, eis que eu me senti tocado, inspirado em contar um pouquinho do olhar e compartilhar contigo o olhar do Marcos Fonseca, o Capu. Então, se você for lá nas redes sociais do Mundo Incrível ou também no nosso canal do YouTube, você vai acompanhar esse vídeo na íntegra, é um bate-papo ali de 10 minutos mais ou menos, que eu tenho certeza que pode te fazer bem, pode agregar na tua caminhada e te inspirar nessa construção de caminhada, de jornada, de trajeto pessoal que você tem feito, tá? Vamos de música e já já a gente inicia as nossas reflexões aqui no Mundo Incrível. Mundo Incrível. Rádio Inverso. Eu gostaria de começar o programa de hoje de uma maneira diferente. Quero iniciar aqui compartilhando contigo um texto que eu escrevi ontem por volta de 00:40, uma daquelas noites em que eu fui dormir mais tarde, a Dani pegou no sono, o Batman também, e eu simplesmente não consegui dormir. E aí escrevi um pequeno textinho aqui que eu gostaria de compartilhar contigo, pode ser? Vamos lá então. Tem noites em que demoro mais para dormir. Parece que mesmo com o corpo cansado, a mente se mantém desperta, pensante, buscando por algo que aparentemente nunca está ali. Tem vezes em que assisto TV até o sono chegar, faço um chá, procuro na geladeira algo capaz de sanar aquilo que eu não sei o que é, mas sinto. Imagino que não seja a fome, e sim um vazio. E muitas vezes, em noites assim, caminho até a janela, ou me deito em silêncio e fico pensando na vida. Não só na minha. Nos meus caminhos, nas minhas buscas, nas minhas inseguranças e sonhos. Mas penso nas nossas vidas, no nosso mundo, nas nossas posturas coletivas e em todas as ambiguidades humanas que por vezes escancaram o quanto podemos ser contraditórios. Às vezes, nesses pensamentos, perceber a velocidade que o mundo muda me assusta. Nunca fui de correr, sou mais de observar. E para observar atentamente, é melhor que se faça em silêncio, com discrição, sem pressa. E logo me questiono se serei capaz de acompanhar tanta mudança de linguagem, de referência, de redes sociais e afins. É fato, o mundo mudou com a pandemia. O Covid em 2020 é um marco. Assim como foi descoberta da roda, o homem pisando na Lua em 69, o término da Segunda Guerra Mundial em 45, o surgimento da internet, do computador, dentre outros. Mas é fato também que o mundo muda em eventos não noticiados, sutis, discretos, quase invisíveis. Por encontros e desencontros que nunca ficamos sabendo, por escolhas que nunca foram tomadas, por ideias que nunca saíram do papel, por palavras que foram ditas por impulso, por desculpas que nunca foram pedidas,
por livros que foram escritos, mas nunca publicados. Pensamos em entender a vida e reconhecer as vontades de Deus. Tentamos manipular o tempo e a natureza, assim como fazemos com os outros e com a gente mesmo, na ilusão de que somos capazes de fazer a existência se curvar a nós. Diante de tantas coisas que existem, tantas potencialidades que nos influenciam, nos guiam e a gente não faz a menor ideia do que é, me parece que entre livre-arbítrio e destino não há consenso. O que existe e o que há é o ser humano que pensa viver a vida, enquanto no fundo talvez seja a vida que o vive. Você sabe que de vez em quando acontece isso assim, de eu simplesmente deitar para dormir, estou cansado, sinto que quero descansar, quero deitar para começar o dia e fazer minhas coisas, mas parece que a mente, ou talvez algo mais profundo que a mente, não está disposta a dormir agora, naquele momento. E é bem isso que eu falei no texto. Tem dias em que eu fico na TV, me abraço na Dani, tento dormir, faço uma oração e eu não sou daqueles que reza bonito, não sigo nenhum beabá, não faço Pai Nosso, e não que não poderia, não estou aqui criticando quem o faz, ou falando que é certo, melhor ou pior, eu simplesmente já encontrei na minha vida, no meu caminho, uma forma mais sutil, mais simples, mais singela de me conectar com essa força maior que a gente chama de Deus. Fico ali pensando, revisando meu dia, revisando minha vida, revisando minhas escolhas, meus caminhos, imaginando como vai ser a minha vida daqui a 5, 10, 15 anos. Será que eu vou estar vivo? Se eu estiver vivo, o que eu vou estar fazendo? Como é que eu vou estar me sentindo? Eu vou estar feliz? Vou estar em paz? Vou estar realizado? Vou estar com mais dinheiro ou com menos dinheiro? Vou estar morando aqui em Porto Alegre ou em outro lugar? Que Antônio eu vou encontrar no futuro? Será que no futuro eu vou me lembrar desses dias, dessas noites em que eu ficava ali pensando nesse amanhã? Pois é, tem outras noites que eu simplesmente falo, quer saber? Não quero pensar em nada, vou ficar assistindo TV, vou me distrair, vou me entreter, vou assistir a reprise de um jogo de futebol, vou assistir aqui os alienígenas do passado, vou ver as grandes construções, não tem uns programas assim na TV? Procurar um filme, aí daqui a pouco o sono vem, eu durmo e amanhã é tudo certo. E tem dias em que simplesmente eu não opto por nenhuma dessas opções, parece que tem uma força mais sutil agindo, que não quer ver TV, que não quer comer, que não quer ficar ali buscando o sono quando ele não vem. Eu simplesmente levanto, vou para a janela e fico olhando para o céu. Você já deve ter percebido que um dos meus hobbies, e eu só percebi que eu tinha esse hobby comentando aqui contigo, pela frequência de vezes em que eu falava eu na janela pensando, eu na janela escrevendo, eu na janela tocando meu violão. E aí eu percebi que, cara, essa janela para mim é mais do que uma janela. É uma varanda, é um quintal, é um espaço de reflexão, é um refúgio, é um momento de estar em contato com o mundo de fora. Antes a gente tinha essa liberdade maior, né, de ir para a rua, de estar em contato com o mundo. Mas uma das coisas que eu percebo na cidade grande, por exemplo, é que a gente tem algumas barreiras a mais do que a gente tem no interior. No interior parece que é tudo mais acessível, é tudo mais próximo, é tudo mais calmo. Ao olhar para o céu lá da casa dos meus pais, por exemplo, ou em qualquer outra cidade do interior, a gente consegue ver as estrelas, consegue ver a lua. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, é muito difícil. Não só por conta das nuvens ou da poluição, mas também por conta dos prédios, por conta da alta luminosidade. Então você olha para o céu e quase nunca enxerga. Mas tem dias que sim. E ontem foi um dia desses. Eu fui para a janela, me levantei, fiquei ali pensando, levanto ou não levanto? Posso acordar a Dani? Tem que acordar cedo amanhã? Eu falei, não, eu vou ser sutil, vou ser delicado. Vou levantar e vai dar tudo certo. E aí eu fui para a janela, olhei para os apartamentos, a maioria deles já dos vizinhos, das janelas que eu enxergo aqui com as luzes apagadas. Já consegui perceber uma mudança em relação
há 2, 3 meses atrás, que era 2, 3 da madrugada, estava todo mundo acordado, com luz acesa, ainda tentando se adaptar a essa nova rotina, esse novo mundo. E tinha muito silêncio também. Estava quieto. A rua estava quieta. Num determinado momento, em que eu estava ali na janela, escorado, olhando para o céu, pensando na vida, em um pouco dessas coisas que eu compartilhei contigo agora, através desse texto, o ar-condicionado do meu vizinho de cima, que normalmente está ligado, ele se desligou. Né? Os ar-condicionados, alguns, eles funcionam um tempo, depois eles se desligam e retomam, sempre para manter aquela temperatura. E aí ele se desliga, e no que ele se desliga, eu percebo o quanto havia mais de silêncio. Mais de silêncio. E à medida que eu ia me aprofundando e prestando atenção naquela quietude, parecia que tinha mais silêncio. Mais silêncio. E o ponto que isso ia chegar, de mais silêncio, eu não sei. Mas eu conseguia perceber o quanto mais tinha para ir. E eu percebia que quanto mais silencioso eu me tornava, e quanto mais eu mergulhava naquele ambiente de quietude, de paz, de estrela, de céu, eu ia me pacificando. E aquela sensação de inquietude, de algo a mais, ia sanando dentro de mim. Depois eu voltei para a cama, deitei, estava frio. Ontem foi um dia que fez 6 graus aqui em Porto Alegre. Eu me enrolei ali embaixo das cobertas, mas segui pensando, levei comigo da janela para a cama aqueles pensamentos. O quanto todo esse nosso processo de busca por felicidade, por paz, por sucesso, por reconhecimento, por independência financeira, não está ligado a esse vazio, a essa sensação de algo a mais, que a gente não sabe explicar o que é. Ô, Antônio, é um negócio aqui no meio do peito, que parece que está me levando para algum lugar, que eu não sei o que é, eu não sei de onde vem, mas eu sinto, é como se eu tivesse alguma coisa para realizar. Não é comida, não é TV, para alguns já não é o sucesso financeiro, já não é o status, já não é a rede social com um monte de curtida e compartilhamento. Eu não sei o que é, mas eu sinto que existe. E por não saber o que é e saber que existe, normalmente a gente direciona esse processo de busca e vontade de sanar esta questão interna nos caminhos que a gente conhece, nos caminhos que a maioria segue, em direcionamentos pré-determinados, que a gente mais ou menos sabe onde vai dar. Porque uma das características do ser humano, minha, tua, de todos nós, do ser humano em geral, é não gostar daquilo que desconhece. O que eu desconheço me desconforta. Porque aquilo que eu não conheço, eu não tenho controle, eu não tenho segurança, eu não tenho assertividade. É um grande talvez. E olha para a nossa vida. Você acha que o ser humano é um ser humano que vive a vida pautada no talvez? Não. Até mesmo aqueles que não fazem a menor ideia têm certeza de que sabem. Têm certeza absoluta, eu garanto, eu te provo, eu aposto contigo que eu sei. A gente não gosta do talvez. A gente não gosta de relativizar a nossa verdade. Porque se aquilo que eu acredito não é uma verdade absoluta, então talvez eu não saiba. Talvez aquele alicerce, aquele suporte no qual eu pauto a minha vida, a minha existência, pode ser um processo evolutivo, pode ser que eu reencarne, pode ser que a morte não exista, pode ser que a vida seja um sonho, uma experiência extraterrestre, sei lá, aí dá para viajar o quanto quiser. Eu estou fazendo o que aqui? Eu estou fazendo o que da minha vida? Para mim é até mais simples, mais sutil, quando eu percebo a finitude da existência enquanto corpo encarnado numa terceira dimensão, e eu olho para o que eu estou fazendo da minha vida, já sei que eu morro, já sei que daqui eu não levo nada, porque eu nunca vi ninguém ser enterrado em caixão com gaveta para colocar os pertences, colocar a chave do carro, colocar uma moto, colocar uma lancha. Não entra, né? O que entra ali é um corpo que provavelmente, ao ser enterrado, ao ser cremado, ele já deixou enquanto espírito aquele corpo. Se eu sei de todas essas coisas, se todo dia essa constatação se confirma, por que ainda assim eu pauto a minha vida em ter e não em ser? Por que eu corro tanto? Por que eu tento vencer o tempo?
Por que ao invés de correr e cada vez que eu canso eu pensar, preciso me preparar mais para correr mais, eu simplesmente não paro. Eu simplesmente dou um tempo. Eu repenso a minha vida. Eu repenso as minhas escolhas. Eu repenso as minhas prioridades. E se repenso tudo isso, por que é tão difícil acreditar em mim? Acreditar no que eu sinto, acreditar no que eu quero, acreditar nos caminhos que a vida me aponta. Por que é tão difícil acreditar na vida? A gente se diz crente, né? Tem muita gente que se coloca como crente a Deus. Eu sou crente a Deus. Mas o que é ser crente a Deus hoje em dia? É viver na base do medo. É ter a obrigação de frequentar a igreja. É ter a obrigação de fazer uma série de coisas que sem elas eu não serei apto. Eu não serei bom o suficiente. É que nem aquela coisa do desejar. Quando você deseja algo, bom, pode ter um aspecto positivo. Você deseja algo e caminha na direção daquilo. Mas tem uma outra coisa. Eu acredito, para mim, que tudo aquilo que a gente deseja, de alguma forma a gente já tem. Nem que seja como possibilidade. Nem que seja como possibilidade. E quando a gente deseja, parece que a gente fica gritando para o universo que a gente não tem. Porque se tivesse, não desejaria tanto. Ao invés de pedir, eu ia mudar, eu ia inverter, eu ia agradecer. Eu conversava esses dias com um amigo e ele me falava sobre os desejos, sobre os sonhos e sobre a vontade que ele tinha de pegar aquela energia vital que ele tinha e fazer algo útil. Teve um tempo em que eu pensei que fazer algo útil, relevante, sentir que a nossa vida tem um propósito, um sentido, era ter um trabalho alinhado com aquilo que a gente acredita. Mas um ponto aí já de começo. Primeiro que aquilo que eu acredito hoje, provavelmente, não é nem que possivelmente, provavelmente mudará amanhã. Talvez não todo o cenário, mas alguma coisa mudará. E se o meu propósito, a minha missão de vida, ela é algo absoluto, como é que ela fica se eu me modifico? E ao me modificar, consequentemente, a minha visão de propósito também. Então quer dizer que o meu propósito de 3 anos atrás talvez não seja o de hoje, tampouco de amanhã? Talvez. E foi a partir desse olhar, dessa mudança que é natural e permanente, que eu percebi que essa sensação de se fazer útil, ela independe do trabalho, ela independe da rotina, ela independe desse senso de propósito e de missão. Não é muito aquilo o que você faz, e sim como que você faz. Você não precisa ser escritor, não precisa ser radialista, não precisa ser pintor, não precisa ser músico, não precisa ser médico, quer ser, que seja. Mas o quanto de expectativa e projeção da tua felicidade você não coloca também nessas coisas. Você pode ser mecânico, pode ser serralheiro, pode ser gari, pode ser pintor, pode ser chaveiro, pode ser zelador, porteiro, motorista. Isso são trabalhos, são profissões. Você pode ser terapeuta, trabalho, profissão. O que determina que uma coisa é melhor que outra? O que determina? Veja você. Você pode pensar, não, Antônio, mas um psicólogo, por exemplo, ele trabalha com a vida das pessoas, com a saúde, ele explora a mente, ele busca soluções, caminhos. Nossa, é um trabalho muito mais profundo. Não confunda aí, Antônio, pelo amor de Deus, não exagere em comparar um psicólogo com um porteiro. E eu digo, será? Será? Vamos pegar um exemplo, então. Imagina o seu Luiz, o seu Antônio, porteiro, tá? Um cara em paz, dentro daquilo que é possível ter paz, que se dá bem com todos os moradores do prédio. Sempre que um ou outro passa ali, ele conversa, é atencioso, é querido, é gentil. Ele faz aquele trabalho com amor, com paixão. Se você for perguntar para o seu Antônio, para o seu Luiz ou para a Dona Maria os motivos de ser assim, talvez ele nem saiba te responder. Ele diga, esse é meu jeito. Então quando alguém vai ali e conta as suas dores, as suas alegrias, compartilha os seus momentos de vida, ele adora ouvir. E ele questiona porque ele é curioso, ele quer saber mais da vida. E talvez por viver a vida como ele vive, naquela rotina de acordar cedo, pegar o ônibus, ficar até de noite no trabalho,
Ele não tem a oportunidade, a possibilidade de explorar, de viajar para a Europa, de fazer a caminhada de Santiago de Compostela, de ler o livro do Freud ou do Jung. Não dá. Para ele não. Mas isso não faz dele um ser humano menos apaixonado. Apaixonado pela família, pela oportunidade de ter um trabalho, de levar comida para casa, de se relacionar com as pessoas que se relaciona. Ele é amigo do motorista de ônibus, se dá bem com o cobrador, conversa com as pessoas quando entra no ônibus. As pessoas, só de saber que o seu Luiz, o seu Antônio, a Dona Maria está chegando, fica feliz. Puxa vida, hoje quando eu sair de casa para ir trabalhar, seu Luiz, seu Antônio, Dona Maria vai estar lá. Uma dessa eu vou sair 5 minutinhos mais cedo para conversar um pouquinho com ele. Esse cara não está impactando? Esse cara não está fazendo a diferença? Esse cara não está mudando vidas, não está mudando mentes, não está tocando corações? É claro que está. É claro que está. De vez em quando ele traz um docinho, uma compota de geleia que a esposa dele faz. Mas ele não leva para vender, ele leva para dar. E aí tem um vizinho que chega, seu Luiz, seu Antônio, Dona Maria, a senhora tinha que vender isso aqui. A galera desse prédio tem grana, vai comprar, vai aumentar a renda. E aí ele fala, não, mas é que não é pelo dinheiro, é o agrado, é o carinho, eu fiz com amor, eu quero te dar, eu quero te presentear. Eu quero que hoje, amanhã, quando você for tomar café, você lembre de mim. Né? Que faça bom proveito, que esteja no seio da tua família. Aí de repente eu começo opa, será que é o que eu faço ou como eu faço? E aí você pega o psicólogo, que não queria ser psicólogo. Ele fez um teste vocacional, o avô era psicólogo, a mãe era psicóloga, e ele pensou, vou seguir o mesmo caminho. Mas ele nunca se interessou pela mente, pelo pensamento, pelo ser humano. Ele é uma pessoa fria, que quando pensa em ser psicólogo, pensa, eu quero ser melhor que o meu avô e que a minha mãe. Esse é meu propósito. Não se interessa tanto pelo ser humano, vê aquele paciente como mais um. Não tem tanta empatia. Pensou em trancar o curso umas 10 vezes, mas seguiu fazendo, por orgulho, por honra. É o mínimo que eu posso fazer, mostrar para todo mundo o quanto eu sou bom. É um psicólogo que não conversa, não dá bom dia, nem mesmo para o seu Luiz, para o seu Antônio, para a Dona Maria que cruza com ele. Mas ele é psicólogo, ele tem um bom carro, ele tira férias e vai para Miami. E aí você vai dizer para mim, olha, aí depende, né, Antônio? Psicólogos e psicólogos, porteiros e porteiros. E eu vou concordar contigo, é claro, é fato. Não é o fato de ser psicólogo e não é o fato de ser porteiro. É sim a maneira com que a gente exerce aquele trabalho. É a maneira que a gente se coloca naquela função, naquela posição. Eu sinto que o mundo tem mudado muito rapidamente. No texto que eu compartilhei contigo, eu citei alguns marcos, né? A pandemia, a roda, a internet, a Segunda Guerra, o homem na lua. E a gente poderia citar uma série de outras coisas aqui, de eventos. Mas a verdade é que o mundo muda também nesses encontros e desencontros. Nessas escolhas que a gente pensa em fazer e às vezes não faz. Nas atitudes que a gente pensa em tomar e às vezes não toma. Ou naquelas que a gente toma por impulso e depois se arrepende. Cada pequeno encontro, cada pequeno evento, você está aqui hoje e não está fazendo outra coisa, ou você não estar aqui hoje. Né? Quanta gente que não está aqui que a gente não faz ideia e está fazendo outra coisa. A vida está se modificando. Pode ser micro, mínimo. Você pode pensar que, olha, quase não faz diferença. Mas eu acredito que faz. Eu acredito que faz. Hoje, quando eu estava na janela de manhã tomando meu café, saiu um rapaz. Estatura média para alta, 1,80, jovem, talvez com a minha idade, saindo para fazer exercício, saindo para ir na academia. E eu entendi que era academia, posso estar errado, claro, porque ele estava com uma garrafinha de água, estava com uma roupa de ginástica e também com uma toalhinha. Né? Esse cara nem me viu, mas eu vi ele. E ver ele indo para a academia teve um impacto em mim. Talvez tenha impacto em outras pessoas que ele cruze pelo caminho. Ele nem sabe. Mas pode ser que amanhã o Antônio, o Pedro, a Joana, a Ana entrem na academia porque,
vinham pensando tanto tempo em se exercitar e ver aquele cara tão cedo, logo de manhã fazendo isso, motivou, inspirou. E aí numa dessas, a Ana ou o Lucas na academia encontra o amor da vida dela ou da vida dele, vai saber. Vai saber. Aí pode parecer que é tudo desconectado, é tudo fruto do acaso. E bom, vamos deixar 1% de possibilidade que tudo na vida seja um grande acaso. Eu não acredito, mas eu trabalho com o talvez. O talvez. Ele é mais inseguro, ele é mais incerto, ele é mais estranho. É, sem dúvida. Uma vida de certeza, de garantias, de absolutismo, sem dúvida alguma é mais segura. É mais estável. A minha sensação de controle dessa vida que eu conheço, cara, não tenha dúvidas, é muito maior. Mas veja você, a vida é finita. Amanhã pode ser o último dia. E não que você viva a vida como se fosse o último dia. Então é o último dia, eu vou para casa da minha mãe, do meu pai, vou ver meu irmão, eu vou... Não. Vou viajar? Não. Não viva como se fosse o último dia. Viva como se o último dia pudesse chegar a qualquer momento. E que isso não te traga medo. Que isso te inspire. Que isso te motive. Que isso te faça ser um pouco mais profundo em um mundo de tanta superficialidade. Tanta superficialidade. Eu conversava esses tempos com uma amiga e ela usou uns termos para mim assim que eu nem estava habituado. Ela usou para mim a expressão cancelar. Que para mim cancelar é um comando de computador, cancelar uma compra. Não, hoje em dia a gente cancela pessoas na internet. Qualquer pessoa que tem um comportamento distante do politicamente correto, daquilo que a maioria das pessoas tem moralmente como o melhor, certo, correto. Qualquer pessoa que fuja minimamente de um deslize desse padrão, a gente condena, a gente julga, a gente recrimina, a gente cancela. E eu fico pensando o quanto o ser humano é hipócrita, né? Porque qual de nós que não erra? Será que o próprio julgamento não seria um erro desses moralmente recriminados? Quem que a gente pensa que é para julgar alguém, para cancelar alguém, para avaliar os acertos e erros de alguém? O quão confuso e perdido a gente não se encontra no nosso próprio mundo, o quão distraído, quão vaga tem sido a nossa vida para a gente ter, num mundo de tanta pressa, de tanta velocidade, achar tempo para cancelar alguém, para criticar alguém, para se impor como dono da verdade. Essa é a nossa geração. Essa é a nossa geração. A geração que não sabe de nada, só que não sabe disso. A geração que se achava intocável e agora está intocada dentro de casa por conta de um vírus que não se vê, não se enxerga, mas se pega. E não está tão intocada porque ela é tão superior, que ela pensa, em mim não vai pegar. E eu não vou passar para ninguém. Porque eu sou mais do que isso. Eu sou um humano em 2020. Eu tenho meu celular, eu tenho meu smartphone, eu tenho o tablet. E se me criticar, eu te cancelo. Simples assim. Porque desse jeito é mais fácil. Mais fácil do que se olhar diante do espelho e falar a verdade. De reconhecer que não sabe. De reconhecer que está em construção. De reconhecer que está em processo. De que ninguém é mais do que ninguém. Que eu não sou melhor nem pior. Eu sou apenas eu mesmo. Enquanto isso não bastar, eu vou seguir procurando felicidade. Procurando paz, procurando amor, aceitação, carinho, espiritualidade, romantismo, paixões, em tudo e em todos, porque eu ainda não percebi que talvez no fim das contas, tudo que eu estou buscando é eu. Tudo que eu tenho buscado está em mim. Tudo que talvez eu precise para sanar esse vazio, essa inquietude, essa saudade de casa, seja ir para a janela, fazer silêncio, olhar as estrelas e ficar em paz.
Rádio Inverso. Mundo incrível. De volta aqui com o Mundo Incrível pela Rádio Inverso, porque a vida tem muitos sentidos. Muito bom dia a você que está ouvindo de manhã, chegou agora, não conseguiu acompanhar o programa do comecinho. Fica tranquilo, esse programa aqui ele fica disponível aqui no site da rádio no formato de podcast e muito provavelmente esse programa aqui também estará disponibilizado essa semana, acho que na sexta-feira, no canal do Mundo Incrível no YouTube. Lembrando que há umas 2-3 semanas mais ou menos eu fiz uma enquete perguntando se era de interesse de você que me acompanha que os programas também fossem disponibilizados no YouTube, porque eu percebi um fenômeno de que os conteúdos assim mais acessados, o Mundo Incrível é um canal pequeno, ele não tem a dimensão de grandes massas, eu também não pauto meu trabalho nisso, eu faço uma coisa muito mais de dentro para fora, muito mais por mim do que qualquer outra coisa, assim. Se fosse para empreender, para alcançar grandes públicos, provavelmente muitas das medidas que eu tomo teriam que ser diferentes, assim. Eu não quero isso, eu quero seguir fazendo de forma genuína, de coração. Mas como eu dizia, eu já percebi o fenômeno de que a maioria dos conteúdos que são mais acessados no canal do Mundo Incrível são conteúdos mais longos, né, com mais tempo. Vídeos curtinhos assim não tem tanto alcance. Os vídeos que têm alcance são aqueles de 40, 50 minutos. São vídeos mais longos, na verdade. Então provavelmente esse programa aqui vai estar sendo disponibilizado lá no nosso canal do YouTube na sexta-feira. E aí na quarta, amanhã, vai estar sendo disponibilizado também um podcast muito bacana que eu gravei com a Bruna Dornelles Pinheiro. Ela é terapeuta, com diversas formações, especializações, mas acima de tudo é um ser humano muito especial, muito querido. Eu tive a oportunidade de conhecer a Bruna na adolescência e acompanhar de longe assim, os processos dela, os crescimentos, as desconstruções. Hoje a Bruna, até motivada pelo momento pandêmico da nossa sociedade, criou um projeto chamado Curandeiras de Nós, em que ela fala sobre feminismo, promove rodas de conversa. É um projeto bem pioneiro, bem legal, e eu achei que seria bacana a gente gravar um papo com a Bruna. E na semana passada a gente gravou, acho que no final de semana mesmo a gente gravou. Ele vai estar sendo disponibilizado amanhã, quarta-feira, no canal do Mundo Incrível no YouTube. E hoje, terça-feira, como eu falei mais cedo, está sendo disponibilizado o Vagalumes com o Capu, esse comunicador, DJ, que passou por grandes rádios e TVs aqui do Rio Grande do Sul, RBS, Atlântida, fez programas consagradíssimos aqui na região sul, mas o que sempre me chamou a atenção no Capu não era o sucesso, não era o status ou ele estar inserido num grande núcleo de imprensa, não, é que ele sempre foi um cara diferente, assim, ele sempre tinha uma postura diferente, uma energia para cima, e há muito tempo eu não gravava com nenhum vagalume, assim, não convidava ninguém, e eu me senti tocado em convidar o Capu, e foi um papo muito legal. Ele foi um cara super solícito, gentil, querido, super filantrópico, assim, eu não fazia ideia desse lado do Capu, um cara que ajuda diversas instituições, ele é embaixador do Instituto de Câncer, então é um cara muito legal, muito bacana, e o papo está sendo disponibilizado hoje. Como para colocar todo eu também não quero tirar de você o ineditismo de poder ir lá no YouTube acompanhar esse bate-papo, eu vou trazer aqui um pequeno trecho, 1 minuto e pouco, do que a gente conversou com o Capu, só para dar um gostinho de quero mais para você, tá? Vamos ouvir um pouquinho do Capu aqui no Mundo Incrível. Cara, o pessoal fala muito das partes ruins e pejorativas das mudanças do mundo hoje. E eu vejo o Mundo Incrível está vivendo a história, tá ligado? O pessoal olha pra trás e diz, não, porque quando Leonardo da Vinci... Cara, nós estamos vivendo a história agora, sabe? Coisas bizarras acontecendo, pro bom e pro ruim, sabe? Situações novas, o mundo mudou há 10 anos, velho. As redes sociais mudaram o mundo há 10 anos. O mundo não era o que é hoje. O celular, o smartphone, mudou o mundo. O Facebook, o Instagram, as coisas mudaram por consequência disso. Hoje em dia tu não pode trabalhar mais dentro de uma rede social. Há 10 anos atrás poderia. Então acho que isso é o incrível do mundo, sabe? Eu estar tentando tirar um suco, tirar um proveito
dessa borbulhada que o mundo tá hoje. Das coisas ruins e coisas boas. E tentar ver a coisa boa, sabe? Tentar, tipo assim, muita gente fala, porque rede social isso, porque rede social deixa o cara assim, deixa assado. Mano, ao mesmo tempo, velho, eu tô conhecendo culturas do outro lado do mundo. Eu tô podendo absorver arte de gente que eu nunca podendo absorver, sabe? Tem pessoal que diz, hoje em dia todo mundo é youtuber, todo mundo é Instagram, todo mundo é modelo, todo mundo... Que irado, velho. Isso é bom demais, tá ligado? Todo mundo tem a oportunidade de mostrar que, velho, eu não sou modelo profissional, mas tá aqui, olha que fotinha linda que eu fiz, sabe? Ou, todo mundo é blogueiro. Mas que irado tu poder ter a oportunidade de poder passar a tua ideia pras pessoas, poder escrever um textinho e dizer, olha minha opinião aqui, certo ou errado eu não tô nem aí, eu quero que tenha a chance de mostrar, entendeu? Então, pelo amor de Deus, entendam que existe um copo meio cheio e meio vazio. Só que pra mim que a tendência agora, o mundo tá meio amargo demais, então todo mundo quer ver o copo meio vazio. Velho, olha o copo cheio, meu, sabe? Acha irado que o teu vizinho lá, que não é um padrão de beleza mundial, faz uma foto se achando modelo. Deixa o cara, mano. Em vez de dizer, aí todo mundo acha que é modelo. Dizer, velho, que irado, todo mundo é modelo hoje em dia. Todo mundo tem um padrão mais de, sabe, de olhar uma coisa com outra visão e se sentir mais, sabe? Então acho que o mundo incrível é isso, o mundo tá cada vez mais incrível porque tem cada vez mais coisas acontecendo e as distâncias diminuindo. E aí eu começo a perceber que eu tô podendo ver hoje uma cultura, sei lá, do Japão, com relação à música eletrônica, que eu nunca teria visto há 20 anos atrás. E aí você percebe que, os meus obstáculos diminuíram um pouco, sabe? A questão é só física, mas estando com a cabeça borbulhando, tu consegue cada vez mais inventar moda. E essa é a ideia, velho. Inventar moda pra caramba. Legal, né? Esse é o olhar do nosso querido Capu, nosso último convidado dos Vagalumes, falando sobre o que é um mundo incrível para ele. Inclusive, se você quiser assistir, vai lá no canal do Mundo Incrível, vai lá no YouTube, na verdade, escreve o Mundo Incrível Antônio Pereira, porque tem vários Antônios Pereiras e tem outros projetos chamado Mundo Incrível também. O Mundo Incrível de Gumba, um negócio de desenho, assim. Então, para ficar mais fácil de achar, você coloca o Mundo Incrível Antônio Pereira. E caso você já esteja aqui no YouTube, porque provavelmente esse programa estará sendo disponibilizado no YouTube também, aí é mais fácil, né? É só acessar ali os vídeos e ver, tem um montão de conteúdo bacana, fora esse do Capu, para você acompanhar. Inclusive o TBT dos Vagalumes que a gente tem feito aí regularmente há mais ou menos umas 3 semanas, certo? Vamos fazer o seguinte, vamos de música e aí eu volto aqui para encerrar o Mundo Incrível de hoje junto contigo, pode ser? Lembrando o seguinte, para quem está no YouTube não tem música, porque o YouTube, por conta dos direitos autorais, ele não deixa que a gente coloque músicas por conta da apropriação de direitos. Então, na hora da edição eu removo as músicas e deixo apenas a parte falada, apenas o Antoninho aqui falando contigo, tá bom? Vamos de música então, para quem está na rádio comigo, e já eu tô de volta. Para encerrar o Mundo Incrível de hoje, já que estamos chegando aqui na nossa parte final, eu quero ler um trecho do livro Conversando com Deus, o livro número 2, um diálogo sobre as preocupações e verdades do mundo moderno, escrito pelo Neale Donald Walsch. Foi um dos escritores do livro e também daquele DVD que circulou um monte, ali acho que na década de 2000, nos anos 2000, chamado O Segredo. E eu já compartilhei aqui alguns trechos dos livros, né, porque são 3 livros, Conversando com Deus 1, 2 e 3, em que o Neale Donald Walsch conta que ele escrevia cartas para diversas pessoas e num determinado dia ele decidiu escrever uma carta para Deus, para se lamentar, e acabou que isso se tornou 3 livros. Então tem uma parte aqui do livro em que ele fala, se dirigindo a Deus, que ele busca e bate a porta de Deus há 35 anos, que pede que Deus o perdoe, mas que está um pouco cansado disso. E aí vem a resposta. Para não dizer desiludido com isso, não é? Mas realmente, embora eu tenha de lhe dar boas notas por tentar, tipo uma nota A pelo teu esforço, não posso dizer que concordo com você quando afirma que busca e bate a porta há 35 anos. Vamos concordar em que busca e bate a porta em intervalos, na maioria das vezes longos. No passado, quando você era muito jovem, procurava-me apenas quando tinha problemas, quando precisava de alguma coisa. Quando ficou mais velho e amadurecido, percebeu que esse provavelmente não era um relacionamento correto com Deus e tentou criar algo mais significativo. Mesmo então, não foi mais do que uma coisa ocasional.
Mais tarde ainda, quando entendeu que a união com Deus só pode ser conseguida através da comunhão comigo, adotou práticas e comportamentos que poderiam levá-lo a essa comunhão, mas ainda assim os adotou esporádica e inconscientemente. Você meditava, realizava rituais, chamava-me com orações e cânticos, evocava o meu espírito, mas apenas quando o interessava e se sentia inspirado a fazê-lo. E embora nessas ocasiões a sua experiência comigo fosse gloriosa, você passava 95% da sua vida na ilusão do isolamento e apenas alguns raros momentos dando-se conta de uma realidade maior. Você ainda acha que a sua vida se resume aos concertos de carro, às contas telefônicas, ao que espera dos relacionamentos e aos dramas que criou, em vez de resumir-se ao criador desses dramas. Ainda tem de aprender por que continua a criar seus dramas. Está ocupado demais os representando. Você diz que não compreende o significado da vida, mas não vive as suas compreensões. Diz que sabe o caminho para a comunhão com Deus, mas não segue. Afirma que está no caminho, mas não anda nele. Então, vem a mim e diz que procura e bate a porta há 35 anos. Odeio ser quem o desilude, mas é hora de você parar de se desiludir comigo e começar a ver a si mesmo como realmente é. Você não está sem ajuda nisso. Deveria buscá-la. Eu lhe dou orientações diariamente, em todos os minutos. Sou a voz interior baixa e serena que sabe que caminho tomar, que resposta dar, que ação realizar, que palavra dizer, que realidade criar se você realmente procura comunhão e união comigo. Apenas ouça-me. Neale Donald Walsch, no livro Conversando com Deus, parte 2, um diálogo sobre as preocupações e verdades do mundo moderno. Encerramos um mundo incrível por aqui. Desejo que o teu dia, a tua noite seja maravilhosa, a tua tarde, a tua madrugada, esteja você ouvindo no horário que for. Muito obrigado pela oportunidade de caminhar ao teu lado mais uma vez. Fique com Deus, conte comigo no que precisar. Um abraço de urso bem apertado. Você sabe, né? Até a próxima. A gente se vê. Você ouviu Mundo Incrível, Rádio Inverso.